Oi, gente, boa noite de novo. Só para avisar, a gente pode gravar esse encontro, tudo bem? Tá? Esse encontro está sendo gravado, como é temático, a gente grava e deixa guardadinho depois, tá? Bom, vamos lá. Aline, você está de co-host, se eu precisar de ajuda, por favor. Só um pouquinho. Abri o da Antônia, agora o meu saiu, vou ter que achar o slide. Foi. Estão vendo? Deu? Obrigada. Gente, todo mundo sabe, né? Eu sou psicóloga, mas eu sigo uma linha um pouco diferente da linha da maioria das psicólogas do Instituto. Eu estou terminando agora a especialização em terapia cognitiva comportamental. E a maioria das psicólogas do Instituto são psicanalistas, né? Tem uma outra vertente. Dentro da terapia cognitivo-comportamental, também tem o atendimento infantil e tem a questão com os adultos que a gente chama de treino de pais, né? Dentro dessa terapia. E aí a gente vai adaptar e falar um pouco de treino de cuidadores, né? Mas, como em tudo, ainda usa-se muito a palavra mãe e pai, né? As pessoas têm pouco essa percepção de usar a palavra cuidador ou responsável. E dentro dessa matéria, a gente teve uma aula sobre regras e limites. Eu mostrei para a Sara e ela achou interessante trazer para o grupo, porque é uma demanda que vem surgindo dentro do grupo de famílias, pelo fato de a gente estar recebendo as crianças, também as crianças mais velhas, né? E aí a gente decidiu fazer uma apresentação bem simples. Vamos lá e a gente vai trocando, tá bom? Então, dentro da TCC, a gente usa um modelo sempre mais estruturado. Então, a gente usa um negócio chamado agenda. Dentro da sessão, no começo, a gente fala o que vai acontecer. É prevista, ela é pensada. Então, hoje a nossa agenda vai ser falar sobre o que é limite, as diferenças de regras e limites e algumas diquinhas para facilitar esse processo. Então, a gente vai começar. Então, afinal, o que é limite? Aí eu ia pedir para vocês, por favor, escrever no chat o que vem na cabeça quando pensa na palavra limite. Quando a gente pensa na palavra limite, o que vem na cabeça? Assim? Se puderem colocar no chat, por favor. A Aline vai tomar nota. Vai um minutinho, 2 minutinhos. 1 minutinho, acho que dá. Você vai ter que me contar o que está aparecendo que eu não consigo ver, tá? Depois. Legal, começou a aparecer. Vou copiando aqui. Você quer ler para mim? Sim, já apareceu. Borda, fim. Apareceu até onde você pode ir sem risco. Legal. O que mais? Regras, contorno.
Penso em limite físico. Apareceu outra também. Ponto determinado que não se pode ultrapassar. Legal. Quem mais? Bom, vamos. Quem lembrar vai colocando. Eu acho que isso é um resumo, né? Vocês colocaram alguns pontos importantes, mas aí a gente tem que lembrar um pouquinho. Como que a gente sabe o que é o limite? Então, vamos pensar no exemplo mais clássico, que é o exemplo do município. Vai um país. Por que a gente sabe que termina um território e começa o outro? Porque está pré-determinado. Em algum lugar isso está escrito, isso está dito, isso está posto. Então, o limite para tudo, ele funciona da mesma forma. O limite, ele depende de uma regra. Se não tiver uma regra anterior, não tiver algo antecedente, fica muito difícil colocar o limite. Então, o limite ele precisa ser dito adiantado, previsto. Então, outro exemplo, não pode comer, não pode mexer no celular enquanto está comendo na mesa. Isso precisa ser dito antes, né? Não dá para adivinhar o que é o limite. Então, a gente sempre vai trabalhar com essa antecedência. O limite, ele é o que vocês trouxeram, né? Ele é a noção de até onde as crianças podem ir. Ele também traz os valores éticos e morais daquele grupo. Ele traz segurança, respeito e também noções de hierarquia. E então, para que exista o limite, tem que haver uma regra antecedente. A gente não pode esquecer disso, né? Então, o que também dificulta colocar o limite ou dizer para uma criança até onde ela pode ir? Não ter claras regras, né? Se a regra não está clara, fica difícil definir o que é o limite. E existem alguns componentes que são importantes aí para a colocação do limite. Dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente entende que é importante ter autoconhecimento, a comunicação é muito importante na colocação dos limites, o envolvimento, a consistência, a rotina, previsibilidade. Também tem que conhecer as etapas do desenvolvimento e os princípios do comportamento. A gente vai falar rapidinho, vou citar um pouquinho de cada ponto para vocês. Estou muito rápida? Não? Tá tranquilo? Tá bom. Então, essa é a parte mais teórica, assim. Dentro da cognitivo-comportamental, a gente usa muitas bases de análise do comportamento, que ela faz parte da terapia comportamental. Essa é uma teoria que ela propõe que o comportamento é a interação do organismo no ambiente. Então, é o estímulo-resposta. É o famoso estímulo-resposta. A resposta é qualquer alteração do organismo que mude o ambiente. E o estímulo é qualquer alteração do ambiente que muda o organismo. Vai ficar mais simples depois. O Skinner, ele criou uma teoria que é do condicionamento operante. Ele entende que a gente pode mudar um comportamento usando reforçadores ou consequências. Então, os comportamentos das crianças, dos adultos, eles podem ser mudados e moldados de acordo com esses reforçadores. Existem dois tipos de reforços, né? Que é o reforço positivo e o reforço negativo. O reforço positivo é o reforço que aumenta a probabilidade de uma resposta. E o reforço negativo é um que a ausência aumenta a probabilidade da resposta. Vou dar exemplo. Vamos supor que você trabalha numa empresa e ao bater a meta do mês, você recebe um bônus em dinheiro.
O comportamento que é bater a meta, ele fez surgir um reforçador, que é o bônus em dinheiro. Ele entra, é um reforço positivo. A chance do mês que vem você tentar bater a meta de novo é grande, porque teve uma recompensa, teve um reforço positivo. A Mariazinha aqui acertou todas as questões da prova e recebeu um elogio da professora. As chances dela tentar acertar de novo para ser elogiada são grandes também. Agora, uma outra situação que aqui o reforço é negativo. Um exemplo comum. Na hora de jantar, uma criança faz beicinho e se recusa a comer cada um dos vegetais do seu prato. Os pais ou cuidadores, né, vão lá e tiram os legumes ofensivos para longe. O comportamento que é a pirraça fez com que os legumes sumissem. Esse é um exemplo de reforço negativo. E aí eu pergunto para vocês, qual que é a chance dessa pirraça acontecer novamente? É grande, é pequena? Acho que é grande, né? Porque a criança, ela consegue, através do comportamento dela, uma resposta e a retirada do estímulo que ela não queria. Isso é o reforço negativo. Provavelmente ela vai fazer de novo. Quando ela olhar lá para o prato e tiver os legumes de novo, ela já sabe que se ela fizer birra, alguém vai vir e tirar aqueles legumes de lá. Então, existe uma grande probabilidade de que isso aconteça novamente. E aí tem algumas situações aqui para a gente pensar. Então, uma criança começa a fazer birra dentro de uma loja. Isso é um clássico, né? Todo mundo já viu ou viveu essa cena. E aí os responsáveis lá para evitar o constrangimento, que a criança está virando o mundo do avesso, param tudo e lhe dão atenção extra. Bom, outra cena. Os responsáveis do Joãozinho sempre estão ocupados, sempre. E não conseguem lhe dar muita atenção durante o dia. Mas quando o Joãozinho apronta, eles param tudo para dar uma bronca. Nessas situações, existe algum risco de acontecer de novo? Sim, né? Muito. Um pouco, Ronaldo? Não, muito. Ah, O Isaac está testando a gente o tempo todo. Ontem, ele pegou uma planta, ele arrancou uma planta e colocou na boca olhando para minha cara. Aí eu não falei nada. A segunda vez que ele arrancou a planta e colocou na boca, eu nem olhei para ele. Ele não fez mais. sim, é assim, a gente às vezes tentando evitar um comportamento que nem é uma baita situação, quando a criança está fazendo muita birra em público, né? Os responsáveis acabam apelando para acabar com aquele comportamento, dá um doce, compra um brinquedo ou para tudo e dá atenção. Isso acaba com o comportamento naquela hora. Mas você sem perceber, né, sem intenção, você está reforçando. Então, há uma chance gigante desse comportamento acontecer novamente. Então, por isso que é importante, dentro da colocação dos limites, a gente ter essas noções de análise do comportamento e de princípios do comportamento. Porque a gente faz muito sem querer, acaba reforçando. Essa do Joãozinho é um reforço, eu via muito no abrigo, né? A gente via muito, eu e a Fê, as crianças que, para ter atenção, acabavam aprontando, porque a bronca era um dos únicos momentos individuais dentro do acolhimento. Então, sem querer, a gente reforça um comportamento que não é tão legal. A Isa, a Vivi comentou aqui no chat, né, dizendo que é o que acontece com a Juju. Ela apronta para eu parar o trabalho. Então, para a Vivi parar de trabalhar, a Juju apronta. É muito comum. E as crianças são muito mais inteligentes que a gente, né? Elas percebem muito as sutilezas. Então, ela sabe que se ela aprontar, se ela ficar boazinha, ela não vai, a Vivi não vai parar de trabalhar assim, só às vezes, quando precisar. Se ela aprontar, ela sabe que vai ser imediato a interrupção do trabalho, né? Então, sem querer, a gente acaba reforçando o comportamento que não é tão legal. E aí era a reflexão, né? Então, quantos comportamentos que a gente acaba reforçando aí sem querer, né? Com a melhor das intenções.
E uma outra questão é a importância de mapear a situação antecedente. Então, vamos supor, uma criança que chora muito para comer legumes, sei lá. A gente já sabe mais ou menos o que vai acontecer. As crianças têm todos nós, né, temos um modo de funcionar muito parecido todos os dias. Então, é possível mapear a situação. Então, a Juju já sabe, quando a Vivi estiver muito concentrada, provavelmente a Juju vai fazer uma bagunça. Então, tem que tentar quebrar esse ciclo, passar lá e falar, Ju, eu tô aqui, né, quando der tempo, dar uma olhadinha, uma piscadinha, algo para sinalizar que ela não precisa chamar tanta atenção. Então, é importante a gente ir mapeando o anterior, para a gente conseguir evitar a resposta e a consequência. Ficou claro? Alguém tem alguma pergunta? Não? Vai mandando aí que a Aline tá de apresentadora, ela vai interrompendo, fazendo as perguntas. Assistente de palco. Assistente de palco. Vamos ver. Só que a questão do reforço, ele não serve só para dar errado, né? Para reforçar comportamentos ruins. Não, a gente pode manter comportamentos bons nas crianças, né? Bons assim, aceitáveis, que a gente deseja, né? Bom e mal é muito subjetivo. Comportamentos aceitáveis socialmente. Então, o Isaac, a Juju, o Joãozinho, a Mariazinha fizeram algo muito legal. Reforçar sempre depois que aconteceu, imediatamente. Nossa, parabéns, bom trabalho. Sempre preferir o reforço social. O que é o reforço social? É o elogio. É o, nossa, muito bom, vamos lá. Por quê? Tem uma tendência também, principalmente atualmente, dos pais que trabalham muito, né? Que às vezes acaba reforçando muito com coisas materiais. Então, todo dia traz um doce, ou traz um presente, ou traz algo do material. E não é muito bom. Porque quando não tiver o recurso para comprar, ou quando não puder comprar, isso vai gerar uma crise. Então, é sempre bom priorizar o reforço social, que é o elogio, é o abraço, né, a recompensa social. Porque reforço não é suborno, né? Então, a gente não vai subornar as crianças com os reforçadores, tá? Que é um pouco do que acontece com as pessoas que dão muitas coisas materiais para as crianças, né? A gente também tem que valorizar o processo e não só o resultado. Então, a criança tentou lá arrumar a cama, você pediu para arrumar a cama, ela vai. Tá toda torta a cama, tá mais bagunçada do que estava anteriormente, mas ela tentou. Então, a gente vai falar, nossa, parabéns, muito bom. Você vai tentando ensinar também, né? Mas, nossa, que legal. Não, nossa, não tá tão, tá bom, mas não tá bom assim. Isso faz muito mal. A gente tem que evitar elogios irônicos também. Aquele clássico, nossa, parabéns, até que enfim, hein? Que você conseguiu fazer. Isso é péssimo, principalmente para as crianças, porque não é um elogio, né? Se a gente for ver, isso não é um elogio, isso é uma cobrança. Então, a gente sempre vai tentar ser o mais claro possível na fala. Uma outra estratégia que usa muito em cognitivo comportamental e também com crianças autistas, né, é o quadro de recompensa. Então, você vai ter, é bem Super Nanny, né, que todo mundo viu a Super Nanny, tinha o quadro de recompensas, mas funciona, né, claro que tinha uns exageros, né, no quadro, mas existem algumas técnicas que funcionam. Então, quadro de recompensa. Tá lá numa cartolina, você tem que arrumar a cama, guardar o brinquedo, poucas atividades. Quando alcançar, aí vai ganhando estrelinha conforme vai fazendo. Quando alcançar 10 estrelinhas, você pode fazer um pedido. E aí tomar um cuidado para o pedido também não ser material. Então, você vai poder escolher alguma coisa para comer. A gente vai brincar 2 horas só nós dois. A gente vai para. Agora não está podendo ir para lugar nenhum, né? Mas aí a gente vai para algum lugar. Então, algo desse gênero. Tentar estimular, principalmente com as crianças mais velhas, tá? Ou com as crianças que têm dificuldade com os limites. Por quê? Porque ela vai pensar no reforçador, ela vai pensar na recompensa. Isso estimula com que ela entenda os limites. Tati,
Teve uma... Opa, desculpa interromper, só porque eu lembrei agora, teve uma criança que a gente não, o grupo, né, acolheu, acho que foi a Fernanda e o Renato, a Esther. Se eu não me engano, eles tinham esse negócio de quadro de recompensa. Eu lembro deles ter comentado, eu não lembro se outras famílias lembrarem aí, dela ter mencionado isso, que ela até Eu assustou. falei, ô Marco, eu falei assim, será que o Renato vai estar? Porque se o Renato estiver, é capaz dele dar aula no meu lugar, ele vai passar e ele que vai fazer a palestra. Porque o Renato usa muito comportamental, por conta do adestramento dos Ah, sim, cães. sim, não, é verdade. Então, Tem muita coisa aí que eu falo a verdade, eu aplico com a minha cachorra, tá? Esse negócio de quadro de recompensa eu lembrei porque foi uma coisa que, se eu não me engano, a Fernanda, quando viu, ela ficou até meio assim, né? Que era a maneira com que a família que adotou a Esther estava lidando com a Esther. Tinha lá um quadro de tarefas, eu não sei, ou de recompensas, alguma coisa do tipo. Eu não lembro direito o que que era, mas eu lembro dela ter mencionado algo relativo a isso. Se alguma família lembrar direitinho, é que eles não estão aqui, né? Mas eu tenho quase certeza que a família que adotou usava esse tipo de estratégia. uma diferença de leitura, né? E eu acho que tudo tem que ser usado também com cuidado. Não dá para você montar uma rotina de trabalho para a criança, né? E nem usar os reforçadores como suborno. Acho que sendo bem utilizado, com o autista funciona demais, assim. É um organizador, tá? Outro assunto que é importante a gente ter em mente são as etapas do desenvolvimento. Porque cada faixa etária demanda um tipo de cuidado. Então, o papel do cuidador, principalmente vocês que algumas famílias conseguem manter mais a escolha, né, o perfil do acolhimento. Outras estão lidando, por exemplo, o Ronaldo e a Lumena, a Shirley, eles estão lidando com duas idades, por exemplo, ao mesmo tempo, né, duas faixas etárias, assim. Cada faixa etária demanda um tipo de cuidado, um tipo de limite, e isso exige de nós uma adaptação e flexibilidade, porque o papel de cuidador ele é dinâmico, né? E mesmo hoje, quem tem filhos, né? O filho vai crescendo, vai demandando outras coisas, conforme ele vai crescendo, vai mudando esse estilo do limite. Então, os bebês precisam de segurança, confiança, amor, todo mundo, né? Mas os bebês de 1 a 2 anos já é um perfil mais explorador. Então, ele quer explorar o mundo, já anda e fala, começa, né, a tentar entender o que está acontecendo aí em volta. Os pré-escolares, de 3 a 4 anos, eles já estão num local, numa fase de aprender as regras do mundo. De 5 a 10 anos, que já são os escolares, eles têm que aprender o jogo social, que as outras pessoas são importantes, o convívio, o respeito, né, as regras dessa convivência social. E os pré-adolescentes é uma fase, falei até para as meninas antes, eu falei, é pesado, né, pensar assim, ó, de 11 a 12 anos é uma fase de transição para a independência, aprendendo como partir. É super jovem, né, na nossa cabeça, mas é um processo, né? Então, a partir dos 11, 12 anos, esse processo já vai sendo um processo de autonomia maior mesmo, né? De independência. E aí a gente entra no autoconhecimento. Então, para lidar com tanta coisa, com tantos perfis, com tanta faixa etária, é importante que a gente se conheça. Como esse papel de ser cuidador ele é dinâmico, ele demanda ajustes. E a gente precisa parar para pensar, né? Qual que é a minha dificuldade? Que pontos que eu posso evoluir? Quais são meus pontos fortes no cuidado? Porque a gente tem mais facilidade com alguns assuntos, alguns temas, algumas idades e outras nem tanto. Então, é importante ter essa reflexão, esse autoconhecimento. E aí, nessa teoria, traz esses estilos parentais, né? Sempre vai estar as palavras ligadas, né, à parentalidade. Então, estilo autoritário. Muitos de nós, né, das nossas gerações, a gente enfrentou os cuidadores mais autoritários, né? Que eram muito limite e pouco afeto. Permissivo.
pouco limite e muito afeto. O negligente, pouco limite e pouco afeto. E o participativo, que é muito limite e muito afeto. Então, é uma reflexão também a gente percebendo qual é o nosso estilo. Qual é o meu estilo de cuidador? Qual é o meu estilo de responsável? Né? Será que eu posso pensar em mudar algumas coisinhas para ser mais participativo? Então, é importante também que a gente faça essa autoavaliação. E o envolvimento? Envolvimento assim, é algo bem interessante, porque a gente tem que se envolver na educação das crianças, mas também tem que ter um certo distanciamento, porque é outra pessoa, né? É um outro ser humano, que precisa ser respeitado, tem seus desejos, suas escolhas. Então, é necessário se envolver sem... Ai, tá com um erro aqui, ó. Sem ser intrusivo, tá? Aceitar e respeitar as escolhas das crianças, não exigir ou desejar a perfeição, a gente vê muito, né? Então, ai, tirei 8. Mas na próxima dá para tirar 10, né? Isso gera traumas, assim, crenças profundas nas crianças que depois trazem bastante isso, né? Isso deixa marcas em todos nós. Acho que muitos de nós se identificam aí com essas falas. Também não frustrar diante das derrotas. Não é fácil colocar limite em uma criança. Não é da primeira vez que você vai conseguir, talvez. Talvez precise de muita insistência. Então, também tem que ser um pouco resiliente, não ficar frustrado aí diante das derrotas. É preciso tempo. Não dá para ensinar regras e limites sem ter tempo. Demanda. Né? Você vai falar uma, vai dar errado, você vai falar duas, vai dar errado, você tem que insistir. Às vezes, fechar os olhos, quando a gente está sem tempo, a primeira coisa que a gente faz não finge que não viu. Porque às vezes demanda muito você ir lá, voltar e falar não, voltar e falar não. Né? E também é importante conhecer os interesses da criança. Pelos interesses que a gente consegue entrar, por exemplo, puxar um assunto, procurar um material. Então, sei lá, gosta do desenho X. A gente pode procurar um desenho, que eu mandei para a Vivi, algumas animações sobre o desfraude. A gente está tendo certa dificuldade com a Ana Júlia. Então, talvez ver qual que é o desenho que ela gosta mais, ver se tem um desenho sobre o desfraude, sobre usar o piniquinho, e tentando entrar também pela essa via dos interesses. E aí a gente chega assim no ponto que eu acho, todos são importantes, mas esse eu acho crucial, que é a rotina. A rotina e a previsibilidade. As crianças, elas estão acostumando com a terra, né? Elas estão acostumando com a vida, elas estão conhecendo. E é muito importante para a criança ela ter um contorno, ela saber o que espera, né? Ela entender o que vai acontecer. É muito desorganizador, até para a gente viver. Muda tudo do nada, vai viajar a trabalho, muda a rotina, a gente fica estressado quando começa a sair, vai viajar, passar férias. No começo é legal, depois já desorganiza a rotina, já vai trazendo algumas sensações, né? Para a criança é muito importante ter rotina. A rotina organiza o dia a dia, dá o contorno, diminui a ansiedade. Tem crianças que a maioria não lidam bem com mudanças repentinas. A rotina também traz a realidade familiar. Então, por exemplo, vou dar o exemplo de novo do Isaac, porque eu que estou acompanhando o Isaac, né? Era visível quando ele chegou para a gente que ele não tinha rotina, ele estava muito desorganizado. Depois o Ronaldo pode até falar um pouquinho, né? Ele não tinha horário para comer, percebia que ainda está com dificuldades para dormir. Então, a criança é meio perdida, desorganizada. E a partir do momento que ele começa a entrar na rotina da casa, a gente já vê melhoras no comportamento do Isaac, a questão do desenvolvimento. Quer falar, Ronaldo, um pouquinho? Por favor. A questão da alimentação e a questão do sono são dois pontos muito fortes. A questão da alimentação foi algo mais fácil,
Então, ele começou a comer tudo e qualquer coisa, mas a gente começou a colocar os horários, o horário que ele pedia e que já era perto do almoço. Ele almoçava com alguém e depois, na hora que todo mundo sentava para almoçar, ele sentava de novo e acabava comendo um pouco mais. A alimentação, de uma certa forma, ela foi mais facilmente regulada dentro dos horários da casa, da nossa família, e até um ponto que, uns 10 dias atrás, ou seja, pouco antes dele completar um mês, ele começou a recusar algumas coisas. Ele começou a comer menos, começou a beber mais, já está experimentando água no copinho, uma coisa que ele não fazia antes. Está tomando bastante leite, bastante mamadeira, ele pede mamadeira agora. Então, isso ele regulou. O sono é uma luta. A luta lá com ele agora já faz quase 1 hora. Aí ele começou a dar uns berros, agora ele está chorando um pouquinho. É uma coisa que ele reluta e reluta muito quase todos os dias. O surpreendente dele é quando ela fala, vamos dormir agora, e ela vem com o cobertor, o travesseirinho, quer dizer, ela tem todo um ritual de horário e de meio, de um operacional bem ritualizado, para ele entender que é hora de dormir. Então, é o mesmo horário, vai passear de carrinho, tem um cobertor, a chupeta, o Platão, que é o cavalo de pelúcia que ele ganhou. Então, é tudo junto no carrinho, que era do Isaac, agora ele é compartilhado. E aí ficou andando para ele. E teve um dia que ela chegou com tudo isso, ele pediu o colo e em 20 minutos ele estava dormindo, sem reclamação nem nada. Então, ele reluta muito em pegar no sono. Depois que ele pega no sono, ele dorme. Eventualmente ele dá uma chorada para tomar uma mamadeira e continua dormindo. E aí vai bem. E vai bem até de manhãzinha. Mas a hora crítica dele é o dormir. Independente dele ter algum tipo de saudade, algum tipo de lembrança da família, ou ele simplesmente, aí já é como toda criança, né? Ou muitas crianças, que na hora de dormir relutam porque tem muita informação, Muito muita coisa, estímulo, quer brincar. muito estímulo, vem no embalo do dia e aí não consegue dar aquela relaxada para entrar no sono. Mas faz pouco tempo, né? Acho que isso vai mostrando que o Isaac, ele está sendo inserido numa rotina agora. E que é provável que ele Tá vá entrando numa entrando rotina nessa e assim, rotina. é tudo... Então, é muito importante. Só que a gente também tem que entender que cada criança, cada família tem sua rotina. Tem famílias que acordam mais cedo, tem famílias que acordam mais tarde. E não existe certo ou errado, existe a rotina daquela família. O que não é bom é não ter rotina, né? A rotina, ela faz com que as crianças desenvolvam habilidades. Então, uma criancinha mais velha que já vê arrumar a mesa para o jantar. Ela já sabe que ela vai lavar a mão, que ela vai sentar, ela vai aprendendo o convívio e as habilidades necessárias para aquela atividade. E outro ponto, pegando nos limites, é que facilita a negociação com os adultos. Então, por exemplo, eu tenho uma rotina, já que todo dia a criança toma banho 5 horas. Dá para você ir organizando, fazendo combinados, fazendo acordos dentro dessa rotina, né? Se é tudo muito solto, às vezes tem alguns problemas aí de comunicação. E aí o mais importante, a rotina implica em regras. Então, aqui nós comemos meio-dia, aqui, isso é uma regra da casa, né? E é a regra que estabelece o limite. Então, a rotina é ponto fundamental. E ela é tão organizadora para a criança, a rotina, a previsibilidade, que agora falando um pouco lá da Amy Pickler, em Loxley, eles dizem orfanato, né? Tem um grande abrigo lá, que até a ordem de passar o sabonete nas crianças é a mesma. Então, começa-se pelo braço direito, todo o banho é feito igual, né? Muda o funcionário, elas têm um treinamento e é comprovado, assim, eles têm muito bons resultados com bebês, né? E vai sendo feito toda a rotina igualzinho. Então, todo mundo começa a dar banho pelo pé direito. Todo mundo começa, né, e tem o mesmo rito, porque isso vai dando contorno, vai organizando a criança. E aqui tem uma situação meio catastrófica, né? A Paulinha tá na sala assistindo o desenho favorito dela. Favorito. Aí a família chega na sala e diz para a criança, vai tomar banho agora. Aí ela vai retrucar, dizendo não. E aí a confusão vai estar armada. Todo dia a Paulinha assiste o desenho no mesmo horário.
que será que poderia ser feito, né? Vamos negociar? Ó, você vai tomar banho daqui 10 minutos. Previsibilidade para a criança. Ó, quando acabar o seu desenho, a gente vai tomar banho. E dando os comandos para que ela possa se organizar. A gente, como adulto, muitas vezes a gente vai para um lugar de poder, né? Então, é o adulto que manda. Então, vá agora, né? Acaba acontecendo isso. Mas a criança está super entretida com uma atividade, claro. O ideal é ter um horário. Todo dia vai tomar banho às 4, sei lá. Antes ou depois do desenho favorito, para não ter conflito. Mas também tentar respeitar, quando a criança está muito entretida numa questão, a gente não chegar interrompendo, porque é um direito dela também, né? A gente acaba sendo até violento, interrompendo algumas atividades. Constância, né? Agora, consistência. Essa também pega muito, né? Regra não pode mudar toda hora. Sim, é muito comum mudar a regra toda hora. Ou então a regra só valer para uma parte, né? As regras valem para as crianças e os demais passam ilesos. É muito importante a consistência. É a consistência que constrói a confiança. E tem que ter coerência entre as pessoas que vivem na casa. Então, de novo, eu lembro no abrigo, uma vez foi comigo, né? Eu falava, olha, não é para mexer no celular enquanto estiver comendo. E eu peguei o meu celular e eu mexi. E eu tomei uma bronca da adolescente, porque, você não fala que não é para não mexer, por que eu não posso e você pode? E ela tá certa, né? Pedi desculpa e não mexi mais. Porque a regra, ela tem que ser coerente. É claro que tem coisas de adulto e tem coisas de criança, a gente vai explicar isso para eles. Mas as regras gerais, elas têm que obedecer, seguir uma coerência, né? E aí tem o clássico, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso não funciona com criança, né? Dar um comando e fazer outra coisa. Então, que é o que eu fiz. Não pode usar o celular, mas eu estou usando. Isso gera muita inconsistência. E o clima da casa, ele tem que ser um porto seguro para a criança e não deixá-la confusa. Porque assim, pode ou não pode? Vai, a mulher da casa diz, vou chamar de mulher para não falar mãe, né? A mulher da casa, a figura feminina, diz que não pode ver televisão enquanto está comendo, sei lá. Aí um dia ela não tá, vai jantar com a família masculina e ele liga a televisão para ver jornal, né? E criança percebe muito essas inconsistências. Isso não é legal para a criação dos limites, porque ela começa a perceber que não serve para todo mundo, por que eu vou ter que seguir? Né? Se as pessoas não seguem, por que eu? Tem muitos estudos sobre a comunicação. A comunicação também é muito importante no comportamento das crianças. Tem um estudo longitudinal que acompanhou os pais que eles eram mais assertivos, né? Eles faziam uma monitoria positiva. Ou seja, não é perseguir a criança, davam liberdade, mas também acompanhavam, né? E essas crianças não tiveram problemas de comportamento. Eles acompanharam algumas crianças, não tinham tinha pouquíssimo problema de comportamento. Então, é um relacionamento entre, aqui, né, fala de pais e filhos, mas a gente pode transportar, sustentado por regras claras, que tem que ter informações. Então, se a regra não está clara, a criança não vai entender. A capacidade de abstração das crianças, dependendo da faixa etária, ela é diferente da nossa, né? Então, a regra tem que ser clara, o mais objetiva possível para facilitar a comunicação. Então, é isso. A gente entra mais ou menos já na parte mais prática. A comunicação tem que ser clara e adequada à idade. Palavras marcam nossa vida. É isso que eu falei agora. Quem ouviu, lembra, né? Ai, tirei 9. Mas podia ter tirado um 10. Quem escutou isso, lembra, né? Ai, o Ronaldo ouviu também. Eu sei que a Fernanda ouviu, que ela já se manifestou. Eu também. Muita gente, muitos adultos passaram por isso. Mas o meu foi de um professor. Ah, é? O cara me deu, ele virou para mim, era professor de literatura, ele falou,
sua redação era para um 10 no vestibular, mas ele me deu 8. Nunca entendi. Né? Então, tem consistência nessa regra? Não tem, né? Certeza que depois desse dia, o seu comportamento com ele mudou. Né? Vai perdendo um pouco a credibilidade. Ele perdeu a credibilidade. Outra coisa, cuidado com os rótulos. Mesmo que eles sejam positivos. Então, assim, ai, você é a talentosa, você é inteligente da casa. Nossa, você é inteligente. Porque quando a criança não for tão bem numa atividade, isso pode gerar sofrimento. Porque ela está rotulada como a inteligente, a quietinha, a boazinha. Então, mesmo os rótulos positivos, eles são carregados de... É um peso para a criança ter que dar conta daquilo, né? Então, a gente tem que tentar elogiar o comportamento. Isso é de uma comunicação. Então, parabéns, você foi bem. Parabéns, você se comportou. Não você é quietinha, você é... Porque o dia que ela bagunçar vai ter problema, o dia que não render na atividade como esperado vai ter problemas. Então, é sempre importante tomar cuidado com isso. Outra coisa que a gente faz muito é não validar o sentimento das crianças, né? Então, tem 20 carrinhos, quebrou a roda de um, ele vem chorando. Tá triste. Muitos de nós falariam, mas tá chorando por quê? Você tem tanto carrinho, né? Isso, você, assim, acaba com o sentimento da criança, não valida, né? A gente acaba... Para nós não é importante aquilo, não faz tanto sentido para os adultos, né? Mas para aquela criança faz. Então, a gente sempre vai tentar validar. A pior frase, não tem motivo para você estar triste, não era para você estar assim, tá chorando por quê? Não, nossa, eu imagino. Oh, é muito ruim perder algo que a gente gosta, né? Vamos ver lá se tem outro para você brincar, mas assim, validar. Né? É triste mesmo. Tentar acolher, né? Outra coisa, ouvir com atenção. Na comunicação, a gente precisa ouvir com atenção. Geralmente, a gente está fazendo 10 coisas ao mesmo tempo e está balançando a cabeça, né? Uma frase que muitas mães já me disseram é que quando você vira mãe, você escolhe o que você vai escutar, porque é muita demanda, né? Só que quando for um papo sério, assim, da criança está triste, né? No geral, a gente tem que ouvir com atenção, sempre que a criança solicitar, né? É muito importante. E tentar nomear os sentimentos. Então, é o que a gente falava. Ai, deve ser frustrante mesmo quando quebra o carrinho. Nossa, você deve estar muito bravo hoje. A gente ir dando nome para esses sentimentos. A criança não sabe dizer, né? Terapia de criança, por exemplo, é com brinquedo. A criança não vai sentar na cadeira do lado e dizer, nossa, tive uma baita semana, foi péssimo. Eles não conseguem se expressar, né, dessa forma. Eles se expressam de outras formas. Então, é importante a gente ir dando nome, e mostrando, e dizendo. E quando for dar um limite, uma regra, tem que ser rápido. Nada de sermão da montanha. Criança não concentra, não adianta. A gente não concentra. Né? Então, tem que ser... uma regra sempre clara. É para fazer o que é para fazer e a consequência. E sempre de maneira positiva, não consequência no sentido de já falando que ele não vai fazer. Não, é assim, ai, Joãozinho, vamos arrumar a cama. Ai, vai ficar tão lindo o seu quarto. Vamos lá arrumar a cama. Sabe, assim, algo... Não, João, são 8 horas da manhã, você já tomou café, já falei para você, falei 1000 vezes, não é para arrumar a cama. A criança já se perdeu. Né? Então, no geral, dá o comando, a regra mais curta mesmo, para ficar mais claro. Tá? Tudo bem até aqui? Tá tudo bem aí, Aline? Tá. E sempre falar de maneira positiva, né? Estimulando, não... O dia a dia acaba deixando a gente meio cansado, né? Principalmente, é muito difícil criar, é muito difícil educar, não é fácil, né? É romantizado, mas não é fácil. Então, acaba, às vezes, falando de uma maneira que não é tão positiva, né? A gente tem que tentar sempre falar de uma maneira positiva com as crianças. E com todo mundo, né? Outra coisa, os valores, as regras, os limites, eles são decididos pela família. E aí nós temos uma questão, né?
Porque as crianças mais velhas, elas vêm com outros valores, com outras regras e outros limites. E aí eles vão chegar na nossa casa e vão encontrar outros valores, regras e limites. Então, demora um tempo também para essa adaptação, né? Demora um tempo para entender o que é a regra daquele lugar. E essa regra precisa ser comunicada de forma clara. A criança, uma das distorções cognitivas que a gente fala em TCC, né, que é um dos erros de pensamento que a gente mais faz, é achar que a outra pessoa sabe ler mente, né? Para a gente é muito óbvio. Eu sei que não pode enfiar o dedo na tomada, eu sei, né? Então, é muito óbvio para mim isso. Para a criança, talvez não, né? Isso para tudo na vida. A gente tem que tentar comunicar de forma clara, assim, quais são as nossas regras. E a regra tem que ser lógica. Posso comer um doce antes do almoço? Não. Vem no outro dia, posso comer um doce antes do almoço? Não. Aí, sei lá, acontece alguma coisa muito legal para a pessoa, posso comer um doce antes do almoço? Ah, hoje pode porque eu estou de bom humor. Acabou. Acabou, minou, acabou, vai ter que reconstruir. Porque não faz sentido nenhum. E aí a criança, você acabou, você confundiu a cabecinha dela. O que é estar de bom humor? Por que hoje pode? Ontem não pôde, amanhã será que vai poder? Né? Então é sempre bom seguir uma lógica. A gente já falou, explicação simples, curta e clara, sem muito blá, blá, blá. E a gente não fica debatendo com criança. Né? É assim, dá alternativas, por exemplo. Sempre de forma respeitosa, mas a gente não tem muito ficar explicando porque ou então debatendo, né? Acho que tem um limite. Vai arrumar sua cama. Ah, agora eu não quero usar. Tá bom. Então nós vamos tomar café e depois do café você vai arrumar sua cama. Tudo bem? Tá bom. Você deu uma alternativa. Também não precisa ficar indo para o embate em qualquer situação. Mas é uma alternativa diretiva. Né? O limite é a criança, ela ainda não tem condição de decidir por si, né? O que eu vou fazer, que hora eu vou fazer, quando eu vou fazer. A gente vai deixando ele decidir o que é possível, o que ele tem o amadurecimento cognitivo para dar conta, né? Outra coisa que a gente fala um pouco da abstração. É diferente o jeito de pensar das crianças, né? Então, a regra tem que ser específica, que nem esse exemplo. Seja bonzinho com a sua avó. O que é ser bonzinho? Para mim, ser bonzinho é uma coisa, para você é outra, para a criança é uma terceira, né? Regras específicas. Cumprimente a sua avó. Quando entrar, cumprimenta a sua avó. Específico. Seja bonzinho. Pode ser que a criança vá lá e, sei lá, não tapa na vozinha porque ela brinca de dar tapa e acha que dar tapa é legal, entendeu? Então, tem que ser uma regra um pouco mais diretiva para a criança. E clara, linguagem clara, sem rodeios. Outra coisa que complica muito é a chance. Tô te avisando, hein? Ó, agora é sério. Porque antes não era. Não, olha, não vou falar de novo. Aí volta, olha, eu só vou falar mais uma vez. Se eu tiver que falar, mas isso, assim, é um precedente imenso. A criança vai testar até onde vai, né? Então, no geral, comando e uma alternativa. Não ficar falando muitas vezes. Não quer arrumar a cama agora? Tudo bem. Então, depois do café, você volta e arruma. Uma alternativa. Pode ser que depois dê briga de novo, mas aí você vai tentando contornar. Mas não dá para ficar, olha, eu vou aí, hein? Você vai ver. Isso acaba com a comunicação. Outra coisa, regra dá trabalho. Porque se você coloca regra, você tem que supervisionar para ver se ela está sendo cumprida, porque senão ela não vale de nada, né? Então, se eu falei que não é para usar o celular, eu tenho que passar alguma hora lá, ou tá comendo junto, eu tenho que dar uma olhadinha para ver se essa regra está sendo seguida. Porque senão ela é vaga, não serve, né? Todos na casa têm que seguir a regra, claro que tem coisas de adulto e tem coisas de criança, a gente sempre vai dizendo isso. E o ponto que causa mais desespero, a regra vai ser quebrada, não adianta, vai ser quebrada.
Mil vezes, mil vezes. Então, a gente tem que ser firme. Dá trabalho, cansa, mas é a longo prazo, né? Então, fala uma, fala duas, crianças aprendem por repetição, né? Então, não é óbvio sempre lembrar disso, o nosso grau de pensamento é diferente do deles, né? Mas tem que ser firme. Aí aqui tem um exemplo de um livro, que eu acho que eu pus o livro no próximo slide, para ajudar a lidar com sentimentos. Então, as crianças precisam ter os sentimentos respeitados. É uma das coisas que o adulto mais faz, é não levar em consideração, né? Como que a gente pode respeitar o sentimento da criança? Ouvindo em silêncio, só que atento, né? Ou então fazer sei, dá uma resposta de aceitação. Pode dar um nome para o sentimento. Então, tá lá contando que a roda do carrinho quebrou, tá muito bravo. Nossa, isso parece ruim, hein? Me parece frustrante. Você ir acolhendo aquela demanda, mesmo que para nós não faça sentido. Mas para a criança, ela precisa se sentir segura para poder trazer os sentimentos. Se a gente não acolhe, não dá nome, não aceita, a tendência é que ela pare, né? Então, ela não vai fazer essa comunicação com você, e às vezes ela pode crescer até com dificuldade de saber nomear os próprios sentimentos, de saber se perceber, né? Então é importante ser acolhido. Isso que elas trazem é bem interessante, realizar o desejo no nível da fantasia. Então, aqui é uma situação que a criança queria uma banana. Ah, eu quero a banana tá verde. Ah, eu quero a banana, mas a banana tá verde, não tem condição. O cuidador vira, nossa, eu gostaria de poder fazer a banana ficar madura agora mesmo, para poder te dar. Então, você mostra que não é possível, mas você realiza no nível da fantasia. Isso também é uma forma de acolher a criança. Aí, ó, os sentimentos têm que ser aceitos, todos. As ações que precisam ser limitadas. Então, aqui outro exemplo. Eu estou vendo que você está com muita raiva do seu irmão, né? Diga para ele o que você quer com palavras, não com os punhos. Então, o sentimento de raiva, ele é acolhido. Geralmente a gente fala assim, não pode ficar bravo com seu irmão. É seu irmão, é irmão, não pode ficar bravo quando é irmão. Pode sim, pode, a gente fica, né? O sentimento tem que ser acolhido, só que tem que ensinar como a ação tem limites, né? Não vai poder bater. Então, a gente vai tentar, nem tem o caso dos meninos das famílias que estão com dois, né? Eu sei que você está com ciúmes da outra criança, mas não pode bater, né? Eu sei que não deve ser fácil ter que dividir colo, mas não pode bater, não pode morder, né? Mas aceitar esse sentimento. Esse é o livro. Como falar para o seu filho ouvir e como ouvir para o seu filho falar. É muito bom esse livro. Apesar de estar com filho, né? A gente pode usar para tudo na vida esse livro, assim. São técnicas de comunicação. É bem interessante esse livro. Depois a gente manda lá no grupo. Como falar para o seu filho ouvir e como ouvir para o seu filho falar, porque ouvir também é um treino, né? E já a gente indo para a finalização quase, educar para autonomia, né? Acho que a gente pode falar que a maioria do brasileiro, no geral, né? A gente não pode generalizar, mas a gente tem dificuldade para educar para autonomia, né? A gente acaba educando por uma certa dependência, né? Então, traz aí, né, esse slide, tava. Primeiro de raízes e depois asas, né? Então, todo mundo vai crescer se tudo der certo, né? Então, a gente precisa preparar esse futuro adulto, né? E ele só vai conseguir ter asas de forma saudável, né?
se ele tiver raiz. Então, precisa ter uma base do ensinamento. Deixa a criança experimentar e ofereça alternativas. Então, por exemplo, as mães que sonham que a filha use rosa. Eu sei que a Fernanda dela usa rosa. Mas tem outras meninas que não. E aí, vai brigar, né? Também é o gosto da criança, tem que ser respeitado. Às vezes, em detrimento do nosso próprio sonho. É um outro ser humano. A gente também tem certa dificuldade de entender isso. Né? Que a criança, ela é um outro ser humano. Ela não veio para atender totalmente as nossas necessidades. É outro ser humano. Que foi feio que você mandou. Anitta ama, é verdade, o seu é o contrário. É da Gigi, da Sara, que odeia rosa e gosta de azul. É o jeito dela, né? Então, ela tem que ser respeitado. A criança, ela tem que refletir sobre suas escolhas, tem que ser ajudada a refletir, né? A gente tem que conseguir deixar aprender com o erro, que é difícil. No geral, tem um comportamento de tentar evitar qualquer tipo de sofrimento. Né? Então, os adultos tentam se adiantar, não vou deixar. Mas, assim, a vida é frustração, né? A gente tem que aprender a lidar com isso. Só vai ser um adulto que tolera a frustração quem conseguiu lidar com isso lá atrás, quem teve suporte, teve apoio, teve segurança. Senão pode ter vários problemas. A gente vê muitos adultos, hoje no mundo é o que mais tem, né? Adultos que não conseguem ser frustrados, né? Tem que dar autonomia aos poucos. Não é do nada também. E responsabilidades. Escolha, essa é a regra da vida que eu aprendi na TCC. Escolha as batalhas, não brigue por tudo. Isso para a vida, né? Tem coisa que vale a pena entrar, tem outras que não. Então, assim, não dá também para ser ferro e fogo a vida, tipo, o tempo todo, senão a gente fica maluco, né? Algumas coisas você viu que vai cair, já avisou. Você viu que não vai ser nada grave. Já avisou, vai cair. Ó, cuidado. Deixa cair, né? Se não for nada grave. Porque não dá para ficar também nessa... Quando cair, vai levantar. Ó, vamos lá. Não vale falar também, eu te avisei, né? Te avisei. Não, então, olha, tá vendo? Doeu, é alto, né? Mas esse deixar errar é muito difícil para a gente também, né? E o que eu percebo? Eu tenho menos contato com vocês, né? Eu acompanho poucas crianças, mas no abrigo eu via muito também uma questão de um cuidado muito grande porque as crianças são acolhidas, né? Ai, mas eu vou deixar cair e se machucar? O que eu vou fazer? Não sei, né? Então, é filho do juiz, né? Que a gente brincava assim. Então, tem um excesso de um zelo, né? De um cuidado. Mas a gente também está num papel de promover essa autonomia. Então, a gente tem que fazer um meio termo, né? Sim, tá uma criança em medida de proteção, mas ele é um ser humano em desenvolvimento. Então, a gente precisa fazer com que ele tenha essa autonomia aos poucos, né? E às vezes vai precisar cair, né? E é possível, e tudo bem, né? Vai cair, tudo bem. Tem aqui acho que é um quadrinho, que assim, tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu discordo, né? Eu trouxe pra gente conversar. Mas é muito importante a criança ter responsabilidades. Todas as faixas etárias, né? É a responsabilidade que também vai trazendo limite. Nem que for, pega seu chinelinho e põe ali no cantinho. Não precisa também, né? A gente vai fazendo conforme a faixa etária. Isso é muito importante. É isso que é através da responsabilidade que a gente vai conseguir reforçar, elogiar. Olha que legal, você levou, parabéns. Precisa ter as atividades, né? Eu não sei como, principalmente com as crianças mais velhas, precisa acordar e arrumar a cama, porque precisa aprender a arrumar a cama dele. Vai ter um dia que ele vai precisar arrumar a própria cama, né? E nós não estaremos mais lá. Ele vai crescer, vai ser adulto, né? Então, é preciso ir colocando essas atividades no dia a dia, mesmo para as crianças acolhidas, né? Elas também são seres em desenvolvimento. No abrigo tinha muita briga, porque as educadoras tinham um pouco de
resistência em colocar atividades para as crianças, né? Num sentido quase de dó. Ai, mas ele está acolhido já passou tanta coisa, já sofreu, ainda vai ter que arrumar a cama. Sim, vai, né? É a medida de proteção, mas isso é nossa responsabilidade. É acolher afetivamente e também ir mostrando o que é a vida, né? As habilidades que ele precisa enfrentar, as habilidades que ele precisa desenvolver, o que ele vai enfrentar. Então, a criança, a gente teve um caso de umas adolescentes, a gente chegou, a Fernanda acho que ficou menos com elas, a gente chegou, elas já estavam acolhidas há muito tempo, né? Ela era acolhida desde os 2 anos, e ela tinha 15 quando eu cheguei, né? 16, acho. E elas foram desacolhidas. Teve a maioridade, foi desacolhida. Ela ligava todos os dias pra gente, a gente atendia, claro. Como é que frita a linguiça? Então, o dia mais engraçado, como que é o nome daquela arvorezinha que a gente cozinha? Brócolis. Porque, como faz macarrão? Né? Porque não foi feito um processo de autonomia. Isso teve consequências graves para a vida dela, né? Ela não conseguiu se inserir no mercado de trabalho, ela entrou num estágio, numa empresa super bacana, e eu fui chamada lá 1 milhão de vezes, eu falei, quem fazia estágio lá era eu. Ela chamava o chefe dela de tia, né? A chefe dela de tia. Não sabia atender um telefone, porque isso é o desenvolvimento. A gente aprende vendo, né? Por isso que a família acolhedora, ela tem uma vantagem. As crianças, elas conseguem ver o que é o processo de um lar, de uma casa. No abrigo, por exemplo, a comida aparece pronta na mesa, né? Na hora do jantar, ela materializa lá a comida. As crianças não podem, no geral, entrar na cozinha para ver como é feito, porque tem regra de vigilância, tem perigo de acidente, né? E aí perde-se o processo. Elas não têm consciência de onde sai o tomate, né? Acha que o tomate nasce uma vez, um menino perguntou, mas é assim que nasce tomate? É da terra, né? Nasce da terra. As crianças não sabem, as crianças acolhidas, né? E aprender a viver é uma responsabilidade nossa. Desde bebê, a gente está cuidando dessas crianças, por mais que seja provisório e os nossos acolhimentos são curtos, né? A gente tem que ir colocando essas questões, né? Então, tirar o prato da mesa, é possível. Prato de plástico, né? Se não for de vidro. Leva lá na pia para mim. Você vai do lado, acompanhando, mas para ir estimulando a participação, né? Põe seu sapatinho ali do lado. Daqui 10 minutos a gente vai parar e vai ter que recolher os brinquedos, né? Então, tudo isso ir fazendo. Eu vi que já chamaram reforços aqui, as crianças já estão sendo chamadas para ver o quadro de atividades, para ver o que pode fazer. Boa, Jane. Colocar sua roupa no cesto de lixo, ou no cesto de roupa suja, de lixo não. É possível, não são atividades. Você não está explorando a criança, é dentro do que ela pode, e a criança fica muito feliz. Ela fica orgulhosa, ela é capaz, né? A gente vai desenvolvendo as habilidades do menor, da mais simples para a mais complexa. Se eu não souber guardar meu brinquedo, muito provavelmente eu não vou conseguir ser um adulto organizado, né? Então, a gente precisa, é nossa responsabilidade como serviço de acolhimento, como famílias acolhedoras, e colocando isso para as crianças acolhidas também. Mesmo que partam, porque assim, não parte o coração. Se a gente enxerga as crianças como sujeitos de direitos, eles também têm o dever implicado, né? Quando a gente tem um direito, a gente tem um dever. E isso são ações para autonomia, tá? Então, 2 anos. Limpar pequenas superfícies. Não vão pôr criança para fazer faxina, depois falar que eu que falei. Pegar fruta na fruteira. Tirar a própria roupa. 4 a 5 anos, arrumar a cama, ajudar a pôr a mesa, regar as plantas. De 6 a 8 anos, lavar a louça.
Mas assim, aquela louça de plástico, né, com supervisão. A Fernanda pode falar melhor depois. A Fernanda é super coloca os filhos para fazer algumas atividades, né? Passar aspirador, guardar compra, tudo isso com supervisão, claro, né? A gente não vai transferir a atividade para as crianças, a gente vai fazer com que elas participem junto com a gente. Preparar lanches rápidos de 9 a 11 anos, limpar móveis, cuidar dos animais de estimação, fazer lista de mercado para a gente já ir vendo se ela tem noção, né? Uma coisa que funciona muito, mexer com dinheiro. Ah, vai errar toda a lista do mercado, vai vir só coisa, mas aí a gente tem assunto para fazer reflexão, né? Essa mesma adolescente, ela não sabia mexer com dinheiro, porque no abrigo não, as crianças não têm acesso a dinheiro, né? E aí era um abrigo num lugar muito chique e tinha uma casa para alugar do lado, para vender do lado. E ela foi perguntar quanto era a casa, né? Eu acho que a casa era uma grana, acho que era uns 950 mil, era, né? E ela veio perguntar para mim se ela conseguia comprar com o salário dela, que era de jovem aprendiz, porque ela não tinha noção monetária. Então, isso também com as crianças mais velhas, um pouquinho maiores, é importante que elas acompanhem, né? Tem 4, 5 anos, vamos comigo no mercado, claro que dá trabalho, né? Mas para ela ir vendo esse processo de venda e compra, como que a gente, algumas coisas pode levar, outras não, né? Isso tudo a gente vai trabalhando habilidades na criança. Que nem aqui, de 12 a 14, cuidar dos irmãos mais novos tem limite também, né? Eu falei, tem coisa que eu não sei se eu concordo aqui. Peraí, só um minutinho. Ju, fazer compras rápidas. Eu tenho muita memória, por exemplo, de começar a ir comprando pão, que era um valor pequeno, né? E a gente ia no mercadinho da esquina. Isso vai do pequeno até hoje, que eu tenho que fazer as coisas sozinha, né? Mas isso vai dando a base para a gente aprender a desenvolver as habilidades. Então, você não vai dar um cartão na mão da criança, mas você vai lá, R$ 2, espera na porta, atrás de pão, sei lá. Algo assim, para ir estimulando as habilidades, tá? Acho que é isso. Isso faz parte dos limites. É importante a responsabilidade dentro dos limites. Acho que era isso que eu queria falar para vocês. Eu falo demais. Depois a gente pode conversar. Agora a gente pode conversar um pouquinho. E tá aí os meus contatos fora do Fazendo História. E o Dente, vocês já sabem. Tá bom? Obrigada. E agora a Aline toca. Obrigada. Muito bom estar com vocês. Você consegue parar? Aí voltamos todos. Que legal ver a Jamie chegou aí. A Jamie é a pessoa da rotina, né? Pode compartilhar com a gente. Mas vamos abrir agora. A gente quer escutar vocês. Como é que esse tema chegou para vocês? Dúvidas, perguntas, colocações. Vamos discutir um pouquinho. Sérgio, você está falando? A gente não está te ouvindo. Só eu que não estou escutando ou vocês também não estão escutando? Não, né? Tá sem som mesmo, Sérgio. Tá sem som. Tá. Ele tá arrumando lá. Foi, deixa eu pular o Sérgio, então. Com a Bruninha, a gente, óbvio que não dá para mandar ela lavar louça ainda, né? Mas a gente teve um acolhimento que foi a Aninha. E é engraçado, mas muita coisa assim ela já fazia dessa rotina, né? Ela já tinha essa rotina de responsabilidade, se pode se dizer assim, né?
E era até interessante, ela mesma, por ela, já Tinha iniciativa, a né? iniciativa de tirar a louça da mesa, de O prato da montar, mesa. montar a mesa pra gente. Eram umas coisas assim, a roupa dela também, a gente orientava ela a tirar e guardar, ela já sabia, né? Tirar para pôr no cesto, roupa suja e... Várias coisas aí da tabela a gente foi lembrando da Aninha. Ela tinha 3 anos, né, e meio. E aí, quando ela chegou, ela mesma queria ajudar, até fazer comida, né? Coisa que você comentou, ela veio de um abrigo também, quer dizer, ela morou no abrigo, depois ela foi adotada e devolvida, né? E aí ela me ajudava, ela não queria legumes, que quando ela chegou, a família que estava com ela havia falado que ela comia arroz, feijão e carne, né? Aí eu falei, não, aqui vai ser diferente, né? Então eu deixava ela ajudar a lavar couve-flor, brócolis, a picar. Então ela mesma preparando, depois ela queria provar e aqui ela comia de tudo, né? E foi bem legal isso, né? A palestra de hoje aí o tema foi bem legal. Não, e engraçado assim que ela foi entrando na nossa rotina mesmo, né? Como foi dito. A gente não sabe como que era a rotina dela antes, mas com a nossa, ela se encaixou muito bem com a nossa rotina. Bem até demais, assim, mais do que o esperado. E coisas assim, que eu lembro que quando eu era criança eu não fazia. A gente chegava um certo horário e falava assim, Aninha, tá na hora de dormir. Ela subia pro quarto, ia escovar os dentes e depois ia dormir. Teoricamente a gente não precisava nem estar indo junto. E ela fazia exatamente dessa forma. E aí o mais engraçado ainda, né, em relação à rotina, quando ela foi adotada, mudou tudo. Aí ela ia dormir a hora que ela queria, se mandava escovar dente não ia. Não ia, não queria escovar dente. A mãe dela contava que ela não comia mais de tudo, queria que desse comida na boca e não queria ajudar em nada. Então, assim, muita coisa mudou depois. E aí a família foi colocando mais regras, né? Porque tudo que ela fazia aqui, ela começou a não fazer depois que foi adotada, né? E era até engraçado, né? Porque a mãe falava, nossa, mas ela fazia aí mesmo, né? Porque aqui ela não faz, né? E é aquilo, né? Os pais estavam curtindo, tratava como bebezinha e queria dar comida na boca, essas coisas, e ela amava, né? Acho que com o tempo foram, Leva né? um tempo, né? Acho que o adulto vai dando o tom, leva um tempo, assim. Ah, certeza, quando chegou, é clara, é diferente a adaptação, né? Acho que deve ter dado uma regredida e tudo bem, né? Depois vai entrando nas regras da família. Ô, Shirley, a Shirley comentou da criança de abrigo, né? Realmente a criança de abrigo, ela vem com mais rotina. Tem o lado bom e o lado ruim disso, né? A gente sabe que às vezes as crianças dos abrigos, elas vêm com a rotina mais estruturada, não é porque elas foram estimuladas até autonomia, é porque não tinha ninguém para fazer por elas, né? Então, elas aprendem a fazer porque tem que fazer, né? Então, tem isso também, né? Tem um lado bom, o lado bom é aprender a fazer com suporte, né? Tendo aquele suporte ao lado, e outro é que as crianças acabam aprendendo a fazer. E no abrigo também é todo dia igual, eu falava isso para Fernanda, todos os dias são iguais no abrigo, né? É muito chato no geral. Então, acaba tendo uma rotina muito estruturada, muito estruturada. 11 horas vai almoçar, entendeu? Você tá com fome, você não tá com fome. 11 horas vai almoçar, né? Até porque são 15 crianças, não tem como cada um comer na hora que quer. É o limite da organização institucional mesmo, né? O limite institucional, não tem muito o que fazer com isso. E aí as crianças acabam vindo com mais certinhas na rotina, mas nem sempre isso é positivo. Vira regime de quartel, né? Porque são muitos, né? Acho que é bem difícil organizar mesmo. São as limitações, né, do cuidado coletivo, que a gente fala muito, né? O Sérgio conseguiu agora, Eba? Tá me ouvindo? Sim! Ah, Ronaldão, não faz cara de mal, não. Parabéns, achei incrível
Não faço nada daquilo de ruim, só faço as coisas certas, descobri isso. Né? Eu descobri que eu sou o guru, cara, porque assim, tem muito limite e muito afeto, cara. Tá certo, Ronaldo. A gente briga com as crianças, mas a gente gosta, faz bem, tudo em ordem. A gente pega a Maria hoje, a gente estava falando de limite, a Maria ela começou a fazer palhaçada com a mamadeira. Eu vou até falar isso com o Renato. Se está fazendo com ele, porque ela fica que não toma. Ela fica fazendo bolinha, cuspindo. E tá nessas. E aí você não olha para ela, pus ela na cozinha, estava lavando a louça, aí de repente ela começa a chorar. Eu olho para ela e faz. Ela tá incrível, cara. E você percebe bem isso. Aí eu falei, ó, não é assim, vamos aí, calma, eu já vou falar com você, me espera. E ela parou, ficou brincando. Aí depois de meia hora fez de novo. E aí foi assim até depois que ela parou e esperou. Mas toda hora falando, que se ela dá um sinal para a criança que você tá ali, que você sabe que ela tá lá, e aí funciona bem. Mas eu acho, quer falar? Não, eu acho que a gente tem uma característica muito de realmente capacitar e deixar a criança exercitar as suas capacidades, né? A gente não tem muito aquela coisa de ai, não faz isso, ai, não vai aí, ai, não. Não, vai, isso, você consegue, muito bem. E tentou, não deu certo? Beleza, tenta de novo, vamos de novo, tal. E eu acho que isso realmente não só aumenta a confiança da criança, né? Mas a sua autoestima, no sentido de que ela se vê amparada, né, por alguém que é maior, que é mais forte, que é mais sábio, que é mais velho, validando aquelas tentativas dela, né? E eu acho que realmente isso fortalece em todos os sentidos, né? A capacitação da criança. É você dizer para ela, isso acontece, opa, caiu, opa, deixa eu ver. Machucou? Não machucou, tá tudo certo. Deixa eu ver. Doeu? Daqui, dá um beijo, tal. Melhorou? Sarou? Legal, tal. Né? A gente nunca foi, nem com os nossos filhos, de hiperproteger, de super amparar, né? Eu lembro a Duda, quando chegou à nossa casa, ela tinha 1 ano e meio, e a gente desceu para o parquinho, e no parquinho tem um brinquedo lá que é um escorrega, só que você tem que escalar, né, para subir até o topo. E ela foi, e eu ia isso aí. Eu lembro de uma vizinha passar, uma pessoa mais velha, e falar assim, ai, você vai deixar ele sozinha? E claro, eu estava atrás, né? Mas eu não estava colocando a mão nela, ou ajudando a subir. Eu estava falando para ela, isso, é isso mesmo, esse é o caminho. Tá? E ela, nossa, mas você não tem medo? Eu falei, não tenho medo. Ela dá conta, por que eu vou ter medo? Eu tenho que, né, acreditar para ela poder acreditar também nela. Então, eu acho que, e ao mesmo tempo, claro, né, limitando. Então, assim, não, você não vai mexer no meu celular. Ponto. O celular é meu. Ponto. Não vai. Acabou. Não vai. Ponto. Acabou. Não tem prerrogativas, né? No sentido de, não, mas é só uma vez, ela só quer ver não sei o quê. Não, aí você não vai mexer. No celular das pessoas, a gente não pode pôr a mão, porque não é seu. Beleza, e tudo certo, né? Eu lembro também, no final do ano, a gente fez o Natal das Crianças, e aí vieram todas as crianças, né? A Duda, o Rodrigo, o meu neto, o nosso afilhado, e foi uma delícia. Em determinado momento, o Rodrigo foi para o interruptor de luz e começou a acender e apagar, acender e apagar, acender e apagar a luz. E a mãe dele, Rodrigo, não, Rodrigo, para. E ele lá, acende e apaga, acende, e eu estava do lado dele. E ela, Rodrigo, a mamãe já falou. Aí eu peguei, fui lá, pus a mão na mãozinha dele e falei, Rodrigo, a sua mãe já pediu para você parar. Então, por favor, não mexa mais, tá? Obrigada, viu?
Ele saiu de perto. Aí ela, como que você faz isso? Não, né? Mas é tipo, olha, já deu limite, acabou. Você não vai mais fazer, né? Com delicadeza, com carinho, sem berrar, sem gritar, sem nada. Mas assim, dizer, escuta, agora já deu. Chega. Ela já pediu várias vezes e agora eu tô falando que não pode. Então você não vai mais mexer. De outra forma, falei, mas ele... Que criança não é boba nem nada, né? Então, assim, e é engraçado, porque, claro, né? O Rodrigo, por exemplo, foi um menino que chegou muito sem limite, né? À nossa casa. Zero limite. E ele aprendeu rapidamente as regras. Né, Ronaldão? Aí é aquela coisa, tem que ser duro, bravo. Super! Consistente. E é muito legal você ver o quão inteligentes e o quão perspicazes eles são, né? De saber realmente até se comportar de um jeito diferente com aquele ou com esse, ou recorrer a um e a outro, e ver até onde eles conseguem ir. E é isso aí, né? É maravilhoso, faz parte do crescimento mesmo. Então... Bom, se precisar de contorno, traz aqui para casa. Você pegar, por exemplo, a Duda. A Duda, ela na casa dela, ela é uma criança, que ele é outro. Eles perderam a mão com o limite com ela, com uma série de coisas, fazem muita coisa que ela quer para ela não ficar dando escândalo. E aí, a semana que ela passou aqui, os primeiros 2 dias, coitadinha. Começava, eu falei assim, você consegue o que você quer fazendo isso, Duda? Aí ela, Consigo. Eu falei, aqui não, meu amor. Aí no 3º dia ela já estava, padrinho, posso fazer não sei o quê? Ah, pode. Né? Mas Rápido, volta ao normal. Ela se adaptou à regra da casa, né? Exato. Então, assim, será que ele é o limite, é o estilo parental daquela família, né? Então, e aí ela vai se adaptando ao ambiente. Ela sabe que com vocês é diferente, né? Vai chegar tentando, mas E aí ela quando conhece, entende, já conhece, já parou, né? Mas o é o nosso estilo. afilhado também, assim. Ele também faz coisas, vai pegar controle remoto, vai pegar celular. Eu só falo, Bruno, aqui não pega nem controle nem celular. Ver desenho, não, aqui você não vai ver desenho, aqui nós vamos brincar. Aqui tem um monte de adulto aqui, todo mundo quer ver, vai ver, não é você que vai ver, vamos brincar, tem outras coisas para fazer. É o estilo das regras, né? Eles entendem. Se você deixar, aquilo que você falou, tem que deixar muito claro. Deixando claro, eles entendem, relutam, demoram um pouco, mas acabam entendendo. São muito rápidos para isso. E lembrando que limite é afeto, né? Às vezes, claro, bem colocado, sem excessos, limite é afeto. Para o desenvolvimento, a vida não é só possibilidades, a vida também é limite. A gente não pode fazer o que quer, né? Então, a gente tem que começar dando esses sinais para as crianças desde pequeno, como é o mundo. E em muitos momentos você não tem nem negociação. Não tem. Tem coisas que são inegociáveis. A gente tem uma amiga, ela é psiquiatra, e uma vez a gente estava conversando e ela contando sobre uma paciente dela, de 18 anos, suicida. E ela relatando que essa menina, a grande queixa dela era: eu não sou amada pela minha mãe não liga para mim, minha mãe não se importa comigo. Por quê? Porque desde muito pequena, mãe, eu vou para casa da minha amiga, tá? Tá. Tipo, não é? Mas qual amiga? Onde ela mora? Com quem você vai? Quando você volta? Quem vai estar lá? Nada? Tá bom? Tá bom. Aí, com 12 anos, mãe, eu vou viajar com as minhas amigas, tá? Tá. Como assim tá? Né? Tá bom. Mãe, eu vou passar a noite na casa do meu amigo que vai fazer a festa, tá? Então, ela se sentia totalmente menosprezada, desprezada, ignorada pela mãe. E isso foi gerando nela um tal sentimento de que ela não tinha a menor importância para ninguém, para o mundo, para nada. Porque se a minha mãe não se importa para onde eu vou, com quem eu vou, se eu vou ou se eu volto, se eu, né, enfim, eu não tenho importância para ninguém mais, se para minha mãe eu não tenho, né? E isso acabou desenvolvendo todos os sintomas e as síndromes, e ela acabou tentando suicídio mais de uma vez.
Às vezes a criança pede limite, né? Ela vai fazendo as coisas para testar você, para ver até onde ela pode ir, assim. Ela está esperando o momento que você vai falar, não, né? Chega, você só vai até aqui. Quando você contou, Anete, que você falou do interruptor do Rodrigo, fiquei pensando muito também em como a gente se expressa, né? A entonação é importante, como é que você vai falar com essa criança, e fiquei pensando muito na birra, né? Porque a birra, ela desperta coisas na gente. Então, enquanto está acontecendo a birra, né, você começa a ter taquicardia, você começa a temperatura do seu corpo aumenta, você vai ficando nervosa, isso vai mexendo com a gente. Imagina, né, Sérgio? Quase nada. Eu imagino a mãe dele, que a mãe dele estava assim, tipo, Rodrigo, eu já falei, Rodrigo. Vai subindo, né? Você vai ficando vermelho. Rodrigo. Isso mexe muito, né, com a gente. E acho que também é uma dica interessante para lidar com a birra, da gente se conhecer, né? Então, quando a criança começar a fazer a birra, você começar a perceber também o que está acontecendo dentro de você, né? Porque você vai perceber, não, eu tô começando a ficar um pouco nervosa, tô ficando com um pouco de calor agora, para a gente não perder o controle, né? O autocontrole. Então, isso é um ponto muito interessante de pensar. Eu tenho uma paciente que ela teve uma questão, a filha dela fez uma birra muito forte. E ela perdeu total, assim, a cabeça. Ela não encostou na menina, mas ela começou a chutar as coisas da sala, jogar tudo no chão, porque aquilo mexeu tanto com ela que ela inverteu o papel, né? Então, ela acabou ficando tão nervosa que ela meio que pensou assim, vou dar uma de doida, que aí a criança vai parar, né? Só que gerou um problemão, porque a filha dela assustou, né? E saiu chorando, desesperada, né? Então, a gente tem que ter o limite mesmo. Acho que é muito importante se conhecer. A gente precisa saber o que mexe, o que não mexe. Quando mexe, o que mexe, né? Algum de nós tem a crença de que se eu não consigo lidar com essa criança, eu não vou conseguir lidar com ninguém, né? E não é assim, né? A gente tem que ir entendendo e fazendo essas leituras do que é possível, tentar respirar, às vezes até se afastar, chamar outra pessoa, né? No abrigo tinha muito isso. Eu tinha crianças que mexiam muito comigo. E aí eu trocava, né? Essa não dá para mim. É claro que em casa às vezes você está sozinho, então você tem que criar mecanismos, né, de tentar se acalmar. Mas se tem outra pessoa, por que não dividir? Perfeito. Né? Mesmo porque tem pessoas também que não conseguem lidar com o choro da criança, né? É uma coisa assim insuportável para algumas pessoas, né? E aí por que isso, né? O que isso te remete da sua infância, né? O que o seu choro quando você era criança representou para você, né? Como que ele era ouvido, escutado, ou como que você lidava com o seu próprio choro, para você não conseguir lidar com o choro de uma criança, né? Tá tudo bem, é a forma que ela tem de se expressar, então... Eu se chorasse, fizesse birra, eu tomava porrada. Ai, com abajur, com tadinho. frigideira, com panela, com cabo de enceradeira, com qualquer coisa que tivesse no meio do caminho. Não era assim? Era assim. Uma italiana, você toma porrada só de respirar do lado dela. Eu estava falando isso com a nossa comadre, quando o filho dela era mais novo, que não dormia sem ser na cama dos dois. E aí a Nete passou uma semana com ela, conseguiu cortar esse cordão, e aí eu cheguei no final de semana com o pai dele. E aí eu fui colocar ele para dormir, ele chorando. Eu fiquei meia hora com ele no colo, no quarto, ele chorando. Aí entrou o pai dele... Ele já tinha 6 meses. Aí o pai dele chegou e falou assim, não, deixa eu levar para ela. Eu falei assim, não, você não vai levar para ela. A menos você vai ficar acordado a noite inteira, cuidando do seu filho para sua mulher dormir. Deu 5 minutos, ele cansou, parou de chorar. No outro dia chorou? Não. Mas eu fiquei do lado, eu pegava no colo, conversava, mas não deixei sair, não fiz o que ele queria. Ele queria ir para a cama do pai e da mãe e ficar lá. Claro. Então, assim, o limite de criança, quem dá é a gente. Aquela coisa de perguntar para a criança de 1 ano, o que você quer comer? Você não quer comer nada, né? Não sabe o que é? Você vai perguntar, o que você quer comer? Quer arroz e feijão ou quer parmegiana para uma criança de 1 ano? Você faz o prato e pronto. O paladar, você educa o paladar, assim como você educa todo o resto.
A gente vai observando no dia a dia as preferências, né? E trabalhando com o dia a dia. Mas inicialmente os adultos que vão ir apresentando esse mundo mesmo para a criança, né? Depois de apresentado já algumas coisas, dá para a gente ir adaptando, né? Quem mais? Aline, só uma coisa. Aline, você não faz visita de supervisão com a gente fica falando aqui sem parar, tá? Olha, vocês escutaram isso, né? Eu fui cobrada, gente. Ai, que tadinho, carência! Ô, Sérgio, Tá gravado, muita já mostra carência pra Sara. você. Ele tá precisando de uma estrelinha. Ainda bem que a minha chefe não tá aqui, né? Porque ia ser na frente da minha chefe, né, Sérgio? Eu falei para ela também. Mas até esqueci de falar para vocês que já está na nossa agenda, se vocês podem amanhã, mas a gente combina depois que fechar aqui, mas a gente quer muito conversar com vocês. Tem um monte de coisa para trocar, assim. Pena que não vai ser presencial, porque eu já fiquei sabendo que recebem marmita, quem vai, né? Eu fiquei sabendo. Você viu, né? Eu vi. Apareceu aqui e sai com lancheirinha, filho. Verdade. Gente, mas eu queria ouvir, assim, quem quiser falar, óbvio, mas das famílias que estão acolhendo crianças mais velhas, né? Eu acho que eu queria ouvir a Lia, a Vivi, né? Acho que a própria Lumena que está agora e o Ronaldo com o Isaac, queria escutar um pouco, assim, de como tem sido esses comportamentos, a colocação de regras e limites. Bom, é diferente, é bastante diferente do que a gente vivenciou com bebês, e até agora a gente só tinha acolhido bebês de colo. Mas não é uma coisa estranha, não, apesar da diferença de ter filhas que já estão com 20 e tantos anos e de repente a gente está com um garoto de um ano e 8. E também por ser garoto. Então, o Isaac ele tem uma energia enorme, ele tem uma disposição enorme. E aqui ele encontrou espaço para explorar tudo e mais um pouco. Agora, é um desafio da gente criar paciência no momento em que a gente não quer mais ter paciência, porque ele testa, e ele testa, e ele testa, e ele testa, e ele testa. Eu acho que um teste supremo é conseguir ler Jó na Bíblia. Eu nunca consegui terminar. Aquilo é um teste de paciência. Para quem não sabe o que é ter paciência, leia Jó. Aquilo é um saco, mas é realmente um exercício de paciência. É um desafio, então, conseguir conciliar a colocação de regras, sabendo a dosagem e o respeito. O Sérgio comentou algumas coisas da Duda. Eu achei importante, às vezes eu dou uma bronca, por exemplo, o Isaac estava muito insistindo em pegar a ração da Julieta, a Julieta é a nossa cachorra, pegar a ração e colocar na boca. E ficava com aquilo um tempo. Então ele começou a chegar na ração e falei, não pode. Não pode. E na terceira vez eu comecei a pegar a ração dele, tirar da mão, tirar da boca. E eu comecei a ficar bravo que ele começava a chorar. E aí eu pegava, e ele vinha pedindo colo. Ele tem uma coisa comigo que qualquer coisa ele vem para mim quando ele está chorando. E eu comecei a mostrar para ele que eu estava bravo com o que ele estava fazendo, mas não com ele. E após o quê? 3, 4 dias, hoje ele para na frente da ração, ele fala, ele mostra, ele fala, e ele já está evitando pegar. Então ele começa a fazer o circuito que era proibido, né? O varal do pano de prato, a ração da Julieta, o computador que ele gostava lá de ver as luzes e apertar o botão. Ele faz o circuito, mas ele está começando a parar de mexer nas coisas. Então, às vezes ele repete, ele olha a ração da Julieta, ele mostra, ele olha para mim, aí ele faz um vozeirão grosso que acho que ele está lembrando as broncas que eu dava nele. Aí ele sai de lá e vai para outro canto, mas ele está parando de mexer na ração. Eu fico acompanhando e fico falando, isso aqui é só do au-au. Então, ele está começando a mudar o modo dele, ele sabe, ele conhece, ele já entendeu, ele ainda desafia um pouco, mas ele também está começando a respeitar o limite de onde ele vai e onde ele sabe que ele não pode ir. Acho que o maior desafio hoje, e aí a Lu tem que falar, é realmente
a hora do sono. Hoje é a maior batalha que tem com ele, é a hora de dormir. Isso pode ser durante o dia, né, que ele tinha o soninho da manhã, que ele geralmente tira com a Lucy, e ele já está dando baile nisso também, já está começando a ficar mais complicado. E esse horário de noite, que sempre está uma batalha grande. Quer falar? Não está aqui, não está. Tá no fone. Aqui, peraí. É que vai pegar o barulho da televisão agora. Mas assim, ele está caminhando bastante nessa questão do sono, ele está mais calmo, ainda existe alguma coisa ali, o sono é o principal que a gente pega, ele não tomava mamadeira de dia, hoje ele já toma mamadeira de dia, então isso está desmistificando. Ele tem alguns testes com a Lúcia, hoje ele já segura a mamadeira com a gente, ele ainda abaixa o braço e fica no colinho. Então ele tem também o seu ainda ninar, que ele ainda está usando, e eu acho que ainda é bastante válido e necessário para ele. O dormir também a gente tem que saber um pouquinho o ponto dele. Hoje mesmo ele deu banho de novo, mas assim, eu já sabia que ele não estava no ponto de dormir, ainda estava um pouquinho cedo. Eu quis adiantar por conta da reunião, botei o fone de ouvido, o celular no bolso, mas ele percebeu o fone, ele foi para arrancar. Isso porque eu estou no escuro no quintal, mas ele foi para arrancar. E aí o que ele faz, como ele fez no sábado passado? Ele ri, ele gargalha na cara da gente, ri, ele ri até gostoso, uma risada muito boa. Tenta fugir do carrinho, tenta sair, ele se revira todinho, então assim, aí ele começava a rodar, para o carrinho de novo, eu falei, você quer que eu continue andando e cantando? Então fica paradinho. Então assim, mas é uma guerra, né, é uma batalha ali, ele tá medindo forças, claramente, né, ele tá tentando isso, e aí a gente fica assim, no sábado ele acordou o Paulinho. Então é aquilo, você fala, nossa, você fala, vou chacoalhar esse moleque. Aí você fala assim, ok, eu tenho 52 e ele 1. Então vamos lá. De novo. Então ele testa bastante e assim, ele vai medindo. Eu acho que talvez para provar o quanto, não sei, quanto essas pessoas vão seguir. Quanto essas pessoas estão afim de mim mesmo. Não que seja uma coisa racional. Mas eu acho que é um teste muito disso aí, sabe? Gargalha e aí, isso aqui é sério mesmo, isso aqui é para valer. E ele levanta rápido, levantava da cama, já agarrava qualquer coisa na escrivaninha, vou brincar. Não vai deitar de novo. Fora de série, foi mais de 50 vezes que ele levantou, eu toquei ele de volta. Isso foi 1 hora ele levantando de volta, parte do tempo também com o Paulinho no colo, depois foi mais 40 minutos com o Paulinho dormir, a coisa vai dando uma embolada ali. Mas você vai insistindo e aí 1 hora ele vai cansando e começa a te ouvir. Porque num certo momento não está nem ouvindo, ele está só testando mesmo, não interessa o que você vai falar, né? Então aí, assim, não é nem o discurso em si, mas aí a gente vai conseguindo um espaço para mudar o tom de voz e ficar mais doce, ficar mais suave, e aí ele vai reagindo na proporção. Se você não pedir antes, a reação é boa. Então, é bem isso daí, realmente. A questão de você conseguir o autocontrole e falar, ele está testando, não está testando por mal, ele está testando porque eu sinto a sobrevivência dele, ele está vendo até onde isso vai, ele está fazendo isso. Mas existe um caminhar nítido sempre, passos que ele está ganhando, que ele está ficando... Eu acho assim, nós nessa pandemia estamos sofrendo para continuar em casa, que é a nossa casa. Eu falei, ele perdeu absolutamente todas as referências, de pai, de mãe, de espaço, de lugar, de berço, de absolutamente tudo, né? Então, deve ser muito difícil, né? Deve ser muito complicado. Perdeu a história e está perdendo a memória também, né? Ele já tinha uma história, sentimento com pessoas e aquilo de repente sumiu. É bem trágico, né? É bem um processo de luta. É como a gente perdeu uma pessoa num acidente, algo inesperado, para ele sumiu tudo e ainda sem explicação, né? Sem explicação, ele nem sabe o que aconteceu, que todo mundo que ele conhecia, pai, mãe, irmã, sobrinha, todas as pessoas relacionadas ali sumiram de uma hora para outra, provavelmente sem se despedir, sem nenhuma explicação. Então, né, a gente entende isso e ele no processo dele isso também já está meio que, digamos, em processos longos e recaídas cada vez mais espaçadas.
mais curtas, menos sofridas, eu acho. O choro hoje, quando acontece, porque às vezes o choro não é nem porque, ai, bati meu dedinho. Não, o choro, bati o dedinho, mas o choro é emocional, é de outra coisa. Mas mesmo isso hoje está mais tranquilo. Mesmo quando você, pela 50ª vez deitou, aí ele chora, dá um grito, aquilo é muito rápido e volta. Então, existe um caminhar muito grande ali, existe ele vai deixando aos poucos, ele vai se sentindo mais seguro, mais confiante naquilo ali, ele vai ficando. Ele é muito doce, ele é uma criança muito sensível, é uma criança que sempre foi assim, muito, eu não sei, ele é muito, percebe demais as coisas ao seu redor. Então, ele faz algumas coisas que você fala assim, gente, vocês estão achando que é menos, ele é muito mais, porque se rir, gargalhar, né? Então, eu acho assim, algumas coisas, ele foi tratado como mais velho, ele tem uma reação hoje, talvez ele tenha a mais, né? Então, ele foi obrigado a ter atitudes ali de mais velho. Então, tem hora que ele reage de um jeito que você fala assim, esse gargalhar dele, assim, você fala, nossa, né? Então, ele tem algumas questões a analisar que você fala, ele precisa mesmo de uma retomada, um voltar para seguir. Sempre muito isso. Mas é um desafio muito grande, né? Porque a gente está os dois trabalhando, os dois, então, assim, você levanta, tem hora que você tá cheio de coisa, tudo acontecendo. Hoje não dava para fazer almoço. Uma hora foi ele fazer a salada, a Luz não conseguiu parar, ela não conseguiu. Aí ela pegou e falou assim, o que você vai fazer? Ela saiu com 2 sacolas com as roupas que ela ganhou da Elaine. Ela falou, não, porque eu lavei no domingo. Ela falou assim, eu vou passar em casa, porque não vai dar tempo. Não precisa. E ela foi embora com a sacola, ela vai passar em casa, porque ela não está conseguindo. Nós estamos num estado que não dá. Então, hoje, assim, quando eu cozinhei, eu botei o feijão para cozinhar, voltei para mexer no computador. Paulinho também não queria dormir, parece que ficou uma sintonia entre eles, né? Então, quando um não dorme, o outro não dorme, os dois têm dor de barriga junto, o negócio não tá... Existe feromônio masculino? Porque eles armaram um complô. Também não deixa de ser divertido. É interessante ver esse processo dos dois. Essa sintonia. Acabou virando irmão de uma certa forma. Hoje ele passou a mão na cabeça do Hoje Paulinho, ele chegou perto do carrinho, o Paulinho estava no carrinho, o toldo abaixado. Ele chegou perto, riu e passou a mão na cabeça do Paulinho, assim, bem carinhosamente. E aí a gente elogiou, ele ficou todo contente, sorridente, mas foi também algo inesperado. Foi a primeira vez que ele fez isso. Foi bem inesperado. Entendendo que o Paulinho vai ficar aí também, então, né, tá meio que flertando agora com o Paulinho. Ele vai acostumando. Eu acho que o que tem que conversar com ele, que eu não fiz ainda, ele tem muitos ciúmes quando ele me vê com o Paulinho no colo. É com o Ronaldo, específico. É comigo. Ele tá comendo legal, ele me vê com o Paulinho no colo, ele para de comer, ele quer a mim, ele quer atenção, ele para tudo que ele estiver fazendo, eu tenho que direcionar a atenção para ele. Então eu tenho que conversar um pouco com ele dessa ciumeira que ele tem do Paulinho também. Paulinho, é de você. Não, eu sei, mas eu tenho que conversar com ele para ele entender a situação do Paulinho. E que ele vai ter a atenção dele, quer dizer, eu estou aqui, estou com o Paulinho no colo, mas ele tem a atenção dele, ele está sendo amado, ele está sendo cuidado. Eu tenho que conversar com ele para ele entender um pouco isso, vai dar eco, e para ver se ele consegue começar a entender e para diminuir essa dependência, essa atitude, né, de querer a mim e em relação ao outro. Sim, um processo aí que vocês estão eu vim de uma casa com 6, eu até entendo o processo todo, que o meu irmão mais novo, quando nasceu a caçula da casa, minha terceira irmã, ou sexto filho da casa, foi um processo terrível. Então, as coisas têm que ser conversadas e também explicadas, e aí com um pouco mais de tempo e paciência, que é um processo diferente, que vai correr ao longo de tudo que nós estamos fazendo. É um outro entendimento que ele tem que ter. Vocês estão no caminho aí. A gente tem mais um tempinho ainda ali, Vivi, vocês querem compartilhar como está sendo o acolhimento? Oi, desculpa, vocês me pegaram no meio de um copo de água. Ela chegou muito bem, ela era
assim, eu digo com algumas coisas assim, ela era bem organizada, comida, né? Eu até falava, nossa, ela come, não deixa cair um grão no chão, era a coisa mais linda, elogiava até para ela. E aí eu tratei igual bebê. Quando cheguei, eu fiz o que as famílias adotivas fazem, é fui tratando igual bebê e ela passou por uma fase de terrorismo, assim, a casa ficava destruída, ela comia, fazia uma bagunça, ela chegava ao ponto de quando terminava de comer, quando ela não queria mais, ela fazia questão de jogar o que tinha no prato no chão, sabe? Assim, era uma tristeza, me fazia chorar todo dia para limpar. Mas aí eu falei, não, já deu, agora tá na hora de desse negócio de estar com o bebê não dá, não tá dando certo, não tá funcionando. E a gente começou a impor de novo os limites, ela tá melhorando na questão dos brinquedos, ela não espalha, mas antigamente ela espalhava brinquedo em todos os cômodos da casa, a gente andava pela casa pulando brinquedo, e hoje ela já não faz isso, ela, além de concentrar em um lugar só, ela não pega todos os brinquedos, ela pega, né, alguns brinquedos de cada vez e depois vai trocando, ela não pega e larga mais. A gente foi conversando, foi ajudando a limpar, foi explicando, e ela é esperta, né? Ela é muito esperta. A comida também tá melhorando, ela ainda joga, às vezes, quando ela não quer, ainda joga no chão, eu passo a limpar. E tá melhorando, assim, né? A questão da Juju é a questão que essa quarentena atrapalhou demais a rotina de tudo, né? Muito difícil manter a criança numa rotina quando eu sou a única adulta trabalhando período integrado dentro de casa e tendo que fazer todo o resto, né? Então, ficou um pouco bagunçado realmente a rotina. Eu tive 2 semanas de férias, foi super tranquilo, ela não deu quase trabalho nenhum, também tinha minha atenção quase que completa. Então, essa semana eu voltei a trabalhar, mas tá tranquilo, porque eu não tô dando aula. Então, como eu tô trabalhando home office, mas é coisas de computador, de planilhas, de planejamentos, cursos, eu faço na sala onde tem mais espaço em casa e ela, né, eu montei uma estaçãozinha de lápis de colorir, papel e essas coisas do meu lado e ela reveza entre brincar com os brinquedos dela na sala e sentar na mesa do meu lado. Então, aí ela fica tranquila. O momento que ela começa a dar trabalho mesmo é o momento que eu vou cozinhar, vou lavar uma roupa e pronto. Aí a casa cai, porque ela quer atenção. É que o problema da Juju, ela quer atenção o tempo inteiro. Mas a gente vai trabalhando. Legal, Vivi, legal. Li? Oiê, tudo bom? Então, a Aline sabe bastante coisa. Você sabe que eu acho que a questão deles, vão quase fazer 3 anos, né? E uma coisa que eu acho que era muito difícil é que eles chegaram falando muito pouco. Não falavam uma frase, assim, algumas palavrinhas só. Então, como é que você faz, né? Entre 2, 3 anos e você não consegue falar o que você quer. Então, o Cleiton basicamente veio com muita birra. E a fala melhorou demais, né? Nesse período, eles estão falando bastante. Tem algumas coisas que eles repetem, que a gente ensina, como é que pede, como é que faz. Então, eu acho que isso ajudou bastante a dar uma amenizada nisso. E a outra coisa que me caiu a ficha hoje, que hoje eu estava imprimindo, que tem outra questão, que são 2, né? E daí ainda tem a parte do ciúme de um do outro, da dinâmica dos 2. E hoje, imprimindo as cartinhas da cuidadora que era mais próxima deles lá no abrigo, assim, dá para perceber claramente, sabe, a maneira como um se comportava no abrigo e a maneira que o outro se comportava. Um muito sorridente, sedutor, esperto, arteiro, e o outro sempre quietinho. E assim, eles vieram pra gente sem a gente saber nada, como é que era um, como é que era o outro, né? E o Clayton, que é mais quietinho, ele é muito fofo, ele é muito meigo, né? As crianças foram todas para cima, então acho que ele ganhou um espaço que talvez tenha despertado um pouquinho desses ciúmes no Clayton e vieram as birras, rolavam os brinquedos na cabeça, teve mordida, mas foram 2 mordidas. E eu acho que até para isso, né? Porque criança que morde, né? Demora para... Eu lembro da escola, sempre tinha um mordedor na turma. E o dele, ele mordeu 2 vezes, mas era aquela coisa, eu acho, dele não saber o que falar, né? Como falar. Eu falei, olha, o que ele vai entender? Tá entendendo que você tá muito bravo.
que você realmente não gostou, mas do que você não gostou? Você precisa falar, você não gostou disso? Foi o carrinho? Você quer o carrinho também? Então, você precisa pedir o carrinho emprestado, que você também quer brincar, né? E essas coisas a gente tem tentado conversar bastante. A gente tem a tabela da estrelinha para o cocô, para pelo menos tentar tirar o cocô. Eles acertam uma, erram 3, mas enfim, a gente está insistindo com essa história. E mais do que qualquer outra coisa, eu vejo que eles ficam muito felizes, né? Eu acho que a Fê estava na última com a vovó, que eles iam fazer na último call. E antes, um pouquinho antes, o Cleiton, que estava errando toda hora, estava difícil, ele tinha conseguido. E ele estava numa alegria, então ele passou a ligação inteira. Fez cocô, sabe? Super feliz, né? Mas a gente usa um pouquinho, a gente tem usado, sim, da tabelinha. Eu pinto a estrelinha, é uma estrelinha, nem sabia da Nani, é da estrelinha, porque antes de dormir, eles têm uma rotina muito clara. Eles tomam o chazinho, e daí eles assistem 2 negocinhos, 2 musiquinhas lá da Galinha Pintadinha, e daí eles vão dormir. Já assistem já no escuro, já na cama, né? E é o que eles mais gostam do Brilha, Brilha Estrelinha, por isso que acabou virando estrelinha. E quando eles não querem dormir, às vezes eu falo, vão tomar o chazinho? Não quer. Tipo assim, não é que não quer o chazinho, não quero dormir, né? E daí eu começo, então vamos direto escovar os dentes sem tomar chazinho? Não, que é chazinho. Falei, então tá bom, então vai o chazinho, depois vamos escovar o dente, depois a gente vai dormir. E daí eles vão indo. Algumas vezes eles tentam, outras eles vão de boa, mas eles são... Eu acho que facilitasse um pouquinho essa história do abrigo que a Chi comentou. Eles eram com a rotina assim, muito bem desenhada, eles são bonzinhos. E eu acho que a história da fala que era crucial para eles conseguirem comunicar um pouquinho, aprender a falar o que estava sentindo, né? Então, melhorou muito. A Aline até deu uma pontuada e essa semana a gente estava conversando entre a gente que realmente eu não vejo mais o Cleiton berrando, esperneando, ele dá uma choramingada, assim, mas você começa a conversar com ele e já está super ok. Sim, é bem nítido a aquisição da fala deles, foi uma coisa muito incrível, muito rápida. Gente, muito legal, acho que esse tema a gente ficaria muito mais tempo, eu acho, dá para falar, acho que a gente pode pensar, Thaís, em desdobramentos desse tema, porque eu acho que a gente ainda tem muito material para conversar, mas foi ótimo escutar um pouquinho de vocês, acho que o tema é bem pertinente, a gente agora muda um pouquinho o serviço, então agora a gente acolhendo crianças mais velhas, né, então verbais, então acho que isso vai ser bem interessante para a gente pensar aí nos acolhimentos das crianças mais velhas, entre aspas, porque a gente era só recém-nascido, mas é isso, espero que vocês tenham gostado e obrigada e boa noite para todo mundo, vamos descansar. E Sérgio e Anete, eu vou conversar com vocês agora, um minutinho. Tchau, gente, obrigada. Tchau, muito obrigado, Thaís. Tchau, gente. Boa noite a todos. Gente, boa noite. Tchau, tchau. Eu fico? Fica para você não derrubar a gente. Tá. Vai me dar bronca? Onde é que você vai? Sim, você merece. Olha o trauma de infância, você viu? Thaís, para de filmar que agora vai ficar sério. Brincadeira, gente. Deixa eu Filma, Thaís, pausar por aqui, favor. peraí.